Boa noite. Vamos adicionar aqui o doutor Alessandro Rostanho. Oi. Tá me ouvindo? Tudo bem? Alô? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo ótimo. O vídeo trava aqui um pouquinho, vou esperar só mais uns minutinhos para nós iniciarmos. Agora sim. Tudo bem? Pronto, tudo bem. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Tudo ótimo. Doutora Érica entrou na live agora. Érico Ortolã, boa noite. Vamos dar início a essa live falando um pouquinho para vocês sobre o doutor Alessandro Rostanho. Bom, pessoal, primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Efigênia Marlia, eu sou advogada, sou especialista em direito público, com ênfase na parte tributária e sou membro da Comissão de Direito Tributário da OAB-ES. O doutor Alessandro Rostanho é conselheiro da seccional da OAB, aqui no Espírito Santo. Boa noite, Ramon, meu querido amigo. E membro da Comissão de Direito Tributário do Conselho Federal. É advogado, tem um escritório e tem, assim, uma litigância já há muitos anos na parte de direito tributário, né, doutor Alessandro? Com certeza, já há algum tempo já. Se eu falar quanto tempo, eu entrego a idade. Isso periga de ficar feio na live. Hoje o nosso tema, esse mês em específico, o tributarista está promovendo debates com grandes nomes do direito tributário, principalmente voltados para o crescimento do jovem advogado, do advogado em início de carreira e também do estudante de direito. Existem aqui também, participando conosco, alguns contadores, então sejam bem-vindos. O tema da live de hoje é sobre a atuação da OAB-ES em tempos de pandemia, mas voltada especificamente para a parte tributária. Então, fazendo uma introdução, nós que estamos na comissão, nós temos acompanhado várias atitudes por parte da OAB para que o direito do advogado ele seja tutelado, seja preservado. O doutor Alessandro vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar os colegas que estão nos ouvindo, a todos os conselheiros, a todo o pessoal da Comissão de Direito Tributário do OAB Espírito Santo. Parabéns, Efigênia e Ramon, aí pela iniciativa desse blog Tributarista Capixaba. Vocês vão longe, vão fazer muito sucesso. Estão já despontando aí dentro dessa nova esse novo meio digital que hoje caracteriza a nossa sociedade em tempos de pandemia, né? Que dias difíceis, né, Efigênia? Difíceis de muito trabalho para socorrer as empresas, os clientes, difíceis em termos de contato, difíceis em termos de sentimento. Passamos uma Páscoa sem os pais, né? Sem ver os parentes queridos mais próximos, que convidaríamos eventualmente num domingo de Páscoa, né? Mas enfrentando com toda certeza, de cabeça erguida, essa possibilidade de dias melhores, né? Então fica o meu abraço a todos os colegas do Espírito Santo. A gente está em São Paulo aqui numa quarentena forte. O governador João Dória está estudando, inclusive, a possibilidade de multa e detenção, né? Existe uma disputa com o governo federal, que não sei aonde vai parar, mas pelo menos a gente tem a expectativa de que dia 22 de abril cesse, salvo se realmente a epidemia aumentar ou os números não forem favoráveis. Aqui no estado nós tivemos um decreto também que estendeu a pandemia até dia 19, se não me engano. Eu soube, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco no mandado de segurança, né? Ótimo. Doutor Muito Alessandro, bem. só te interrompendo. Pessoal, aproveitando que vocês estão entrando, compartilhe essa live com todas as pessoas que estiverem online através do aviãozinho que está aí no canto. E também, se vocês puderem, apertem bastante os coraçõezinhos para que essa live chegue a outras pessoas, tá bom? Muito bem. Pode continuar. Muitos corações para todos. Minha querida Efigênia, vamos lá. A nossa seccional tem sido bem atuante. Aliás, tem despontado como bem atuante em nível nacional, né? Você sabe, eu faço parte da Comissão de Direito Tributário, junto com você, junto com o colega Ramon, alguns colegas que nos assistem. E a seccional, essa comissão é presidida na seccional pelo Dr. Gustavo Cipolatti, nosso grande presidente, né?
e permite aí que nós desempenhamos um papel atuante frente à cidadania e à sociedade capixaba. Vários foram os atos aí, inclusive de interesse social que a comissão produziu, como cartilhas educativas, como o Congresso de Debate de Reforma Tributária no ano passado, que nós coordenamos, né, trazendo gente do Brasil inteiro para que possa debater a reforma. E isso despontou a OAB nessa gestão muito ativa que nós temos, conduzida pelo presidente Risch, de uma forma muito precisa. E por conta disso, o presidente me demandou, no início da semana passada, a possibilidade de nós debatermos aí a possibilidade de diferimento federal dos tributos federais, né, para os escritórios de advocacia em favor da classe. Naquele momento, não havia nenhuma grande decisão administrativa por parte da Receita Federal, à exceção da portaria que diferiu os tributos relacionados às empresas classificadas no Simples, né? Esse foi, inclusive, um passo que foi dado pelo governador do estado também, logo no início, quando baixou o decreto de calamidade e emergência para todo o estado do Espírito Santo. E nesse primeiro momento, nós começamos a estudar a matéria e nós verificamos algumas liminares que começaram a serem prolatadas por todo o país, a começar por aquela famosa liminar, que foi a primeira no país, que foi dada pelo juiz, acho que da 21ª Vara de Brasília, na qual utiliza o fato do príncipe como fundamento para poder permitir o diferimento. Embora a grande maioria dos mandados de segurança tenham ingressado, e o nosso também, com o fundamento da portaria 12, eu já vou explicar logo sobre ela, o primeiro mandado de segurança teve por objetivo a possibilidade de se discutir um impacto extremamente gigante no momento em que a administração pública interfere na vida privada dos cidadãos e na própria economia. No momento em que decretos estaduais e até o próprio decreto federal, que foi inicialmente dado pelo Ministério da Saúde, determina algumas restrições quanto a atividades comerciais, quanto à vida urbana, quanto à possibilidade de circulação, quanto a todas essas situações que enfrentam diretamente a vida do cidadão brasileiro, nós acabamos, vamos dizer assim, nos enfrentando com a preocupação que a seccional teve com a classe da advocacia e também está sofrendo. E está. A economia não gira, as coisas não ocorrem, o dinheiro começa a faltar e aquele valor que estava, vamos dizer assim, depositado nos caixas das sociedades, e aí eu chamo a atenção que não só as sociedades que ainda teriam direito como de lucro real ou lucro presumido, mas também aquelas unipessoais na forma da legislação de 2016, na qual o advogado, e muitos deles dativos, tem a possibilidade de usar da formatação jurídica para receber os seus honorários, né? E se não me engano, aqui no Espírito Santo, a maior parte de sociedade de advogados, na verdade, é em forma de unipessoal. Sim, então, assim, não, acho que não. São 1.932 sociedades. 1.932. Nós fizemos essa pesquisa pelo Conselho Federal. Dessas 1.932 sociedades, 670 são unipessoais. Então, nós temos ainda 1.200 sociedades ainda, ou no formato de simples, a grande maioria são simples, dessas 1.200 ainda, talvez, incluindo as unipessoais, 70% são simples, 30% das sociedades configurariam lucro real e lucro presumido, ok? Entendi. E dentro dessa situação, então, a preocupação, obviamente, com os funcionários, sobretudo com folha de pagamento, sobretudo com os valores até a serem distribuídos como forma antecipada de lucro pelos próprios sócios em razão da sua subsistência familiar. Até porque, como já sustentado no início, nós, na verdade, temos uma verba de natureza alimentar. E é exatamente por isso que teríamos a preferência em diferir sobre tributos, no sentido de que essa verba vai ser destinada ou ao pagamento de folha dessas sociedades, para sustentar os seus funcionários e também traduzida em verba alimentar, ou também distribuída na forma de lucro antecipado para os próprios sócios em razão da sua subsistência familiar, né?
E nós impetramos, então, e o mandado de segurança coletivo foi impetrado no dia 1º de abril. De abril, nós estamos aí já com 12 dias de impetração. O juízo da primeira vara civil federal, que é coordenado pelo doutor Alexandre Miguel, acabou proferindo uma decisão na semana passada, no início dessa semana passada, entendendo por bem que, em se tratando de mandado de segurança coletiva ou de ação civil pública, aplicou o artigo 2º daquela legislação específica que determina a oitiva da autoridade coatora em 72 horas. A autoridade coatora se manifestou no dia 9 de abril, na quinta-feira passada, apresentando as informações. Na verdade, não foi a autoridade coatora. O procurador da Fazenda Nacional atravessou uma petição da União ingressando no feito. Ou seja, a própria pessoa jurídica de direito público já toma partido à frente e acaba suplantando as informações em mandado de segurança e acaba prestando as suas informações através de petição. O mandado de segurança teve como base exatamente essa drástica redução da economia no momento em que decreto estadual de amplo alcance para todos os municípios toma um formato de impedimento das atividades e, por consequência, de uma restrição também da própria advocacia, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, houve uma discussão com um governador Dória, mas muitos condomínios, escritórios estão fechados. Sim. Inclusive o meu. Eu não posso ir ao escritório. Não porque eu não queira, porque o condomínio dispôs que está fechado. Ou seja, eu não posso entrar. Eventualmente até poderia, conheço o porteiro, conheço não sei quem, mas aquela circulação, eventualmente, de gente ou de funcionários, mesmo para serviço interno, está restrita. Que era o que tinha sido permitido inicialmente, né? Então, a fundamentação do nosso mandado de segurança partiu dessa primeira situação, da pandemia e do Estado, obviamente, que afetou a consequência social, econômica e tributária em razão do Covid-19. Sustentamos a existência do direito líquido e certo com base nessa portaria de número 12. Por quê? Porque, embora a Constituição fale uma série de questões, a moratória ela é permitida pelo Código Tributário Nacional por força de disposição legal. Qual é a disposição legal existente? A portaria 12, porque embora o artigo 152 fale em normatização, nós temos lei que reja o assunto, né? E essa portaria 12 foi editada, veja, de forma interessante, para combater uma questão de dengue no Rio de Janeiro, inicialmente. E por uma questão de enchentes, no ano de 2012. Ela é de 20 de janeiro de 2012. Foi no verão de 2012 que isso ocorreu. E lá havia a possibilidade da prorrogação para o pagamento de tributos federais, inclusive quanto objeto de parcelamento. Nós vamos falar sobre isso. Suspendendo o prazo para a prática de atos processuais no âmbito da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, no sentido de que, havendo até o terceiro mês subsequente, o último dia do terceiro mês subsequente, né, um prazo para a prática de atos, suspendendo essa prática de atos pelos sujeitos passivos domiciliados nos municípios, que trata, então, o artigo 1º, que é exatamente os municípios delimitados por força de um decreto que tenha por objetivo conclamar a pandemia e conclamar uma calamidade pública. E aí, vejam, o famoso e famigerado artigo 3º dessa portaria fala que a Receita Federal e a Procuradoria expedirão, nos limites das suas competências, os atos necessários para a implementação do disposto na portaria. Então, a portaria já gera eficácia. Por isso que ela é autoaplicável. E por isso é que daí gera-se o direito líquido e certo da impetração coletiva. Então, por conta dessa argumentação, as autoridades federais, ao não expedirem esses atos, ofendem diretamente esse direito líquido e certo. E é aí que o Poder Judiciário tem que ser chamado para poder, na verdade, tomar uma atitude. E por isso a OAB do Espírito Santo deu entrada com esse mandado de segurança. Esse tema é interessante porque algumas autoridades da parte fazendária argumentam que essa IN, na verdade, essa portaria de 2012, né, da Receita Federal, ela
ela não serviu para delimitar a calamidade pública do jeito que nós estamos vivendo, né? Eles dizem que o motivo realmente da calamidade pública era aquele da dengue. Sim. Só que o conceito de calamidade pública, dentro da IN, ele não restringiu. Ele só foi dito como calamidade pública. Exato. Existe decreto bastou este requisito, e esse é um dos pontos que a gente bate, inclusive as informações no mandado de segurança que foram prestadas aí, essa petição foi prestada pela União. Deixa eu só fazer uma saudação à doutora Raquel Freixo, está extremamente legitimada a live, subsecretária de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, nos assistindo. Um abraço, Raquel. Parabéns aí pelo trabalho desenvolvido aí pela atividade do Estado, né? Dentro dessa circunstância, o que acontece, Efigênia? Essa calamidade ela foi reconhecida de forma uníssona pelo decreto. O governador não faz restrição ao dizer do decreto, no primeiro decreto, que inclusive já completa um mês, que é do dia 30, de março de 2020. E determina exatamente o quê? Determina que todos os municípios do Espírito Santo sejam alcançados por essa circunstância. E por conta desse alcance, não há que se falar em município X, Y ou Z, exatamente pelo fato de que o decreto alberga todo. O decreto teve por opção uma globalização territorial. Até porque não se diria que o município de Cachoeiro, diferentemente do Linhares ou de São Mateus ou Colatina, não estariam atingidos pela Covid-19, em se tratando já de uma contaminação que o Ministério da Saúde reconhece que já é de âmbito social e não restritiva a quem chegaria de viagem ou qualquer outro tipo de situação mais controlável. Quando essa contaminação ela atinge níveis de contaminação social direta, ao qual não se pode mais determinar a contabilização do número de pessoas atingidas, esse decreto se torna válido, mais do que nunca, para proteger esses cidadãos em relação a essa situação. E como esse decreto atingiu toda a sociedade, também a atividade comercial e a atividade jurídica da advocacia, é ele, o decreto, que fala a portaria número 12. Então não há que se falar nenhum tipo de restrição sobre isso, né? E é interessante que, além desse decreto, a instrução normativa, 1243, que também é de janeiro de 12, que acaba regulamentando também esta portaria e acaba tratando do cumprimento das obrigações acessórias, fala no seu artigo 1º que os prazos para cumprimento das obrigações acessórias concedentes aos tributos administrados pela Secretaria para os sujeitos passivos domiciliados nos municípios abrangidos por decreto estadual que tenha declarado estado de calamidade pública, ficam prorrogados para o último dia do terceiro mês subsequente ao dos meses em que antes eram exigíveis, né? Então, está aí a normatização e o direito líquido e certo para pedir exatamente a impetração que foi requerida pela OAB Espírito Santo, no sentido de que há uma fumaça do bom direito para ensejar a concessão da liminar e, lógico, um presumível dano irreparável. Não se discute que há dano irreparável. A regressão econômica foi drástica. Se você tem lugares fechados, se você tem economia que não gira, não precisa se provar especificamente se tal sociedade X ou Y foi atingida. Todos são atingidos. Agora, é óbvio que alguém que tem a caixa maior pode suportar talvez 1 ou 2 meses em relação a isso. Mas nós não podemos tratar de forma antisonômica a classe. Ou todos têm o mesmo direito, ou ninguém tem. Então é por isso que a seccional ingressou no âmbito coletivo, independentemente de eventual impetração individual de alguma sociedade de advocacia, né? E o decreto do Espírito Santo é esse, o decreto 4593, de 13 de março. Hoje ele completa 30 dias de 2020, na qual o governador determina exatamente o estado de calamidade e fala que toda a coletividade, todo o Estado, deverão garantir o respeito à integridade e dignidade das pessoas, famílias e comunidade. Então, assim, não se tem discussão ou não se tem possibilidade de se aventar com esse argumento absurdo da União, da qual nós teríamos uma restrição de localização por parte desta portaria de número 12. Querer aceitar isso é cobrir com os olhos
uma catástrofe de nível nacional, uma crise sem precedentes, um problema social e de saúde que não se experimenta pela humanidade, eu digo humanidade porque é um problema do mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, talvez. Analisando também o mandado de segurança, existem 2 pontos que eu achei muito interessante que não foram regulamentados, que são as obrigações acessórias, que até agora não existe nenhuma legislação que afaste o cumprimento, né? Sim. E os parcelamentos. Esses pontos também são objeto do mandado de segurança da OAB, certo? Sim. Veja, você tocou num ponto bom. Quando nós impetramos o mandado de segurança, no dia 1º, veio a portaria número 139 e a instrução normativa 1932 do Ministério da Economia, diferindo o PIS e COFINS e a contribuição patronal do INSS. Então, com base nessas, e também as obrigações acessórias correlatas a elas, PIS, COFINS e, respectivamente, a contribuição patronal do INSS. Mas ainda persistiram o quê? A grande força hoje, talvez, e o grande valor econômico dentro do bojo da tributação federal das sociedades, que é o imposto de renda à pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, a CSLL e o IRPJ ainda persistem como obrigações principais, e também as suas acessórias, como passíveis de diferimento. Além do ponto importante que você tocou. Muitas sociedades aderiram, refis 1, 2, 3, todas as formas de programas de parcelamento especial que foram adotados nos últimos anos pelo governo federal. E vem pagando esses parcelamentos. E com a demanda, obviamente, relacionada à crise, todo o problema também da falta de giro da sociedade, esse caixa que deveria fazer o pagamento dos tributos e desses parcelamentos acaba sendo afetado por conta disso. Então, nós também inserimos no requerimento a possibilidade, já que a própria portaria 12 também permite isso, os parcelamentos extraordinários que foram, na verdade, pactuados pelas sociedades de advogados, ordinários ou extraordinários também, que forem pactuados pelas sociedades e que tenham possibilidade de, vamos dizer assim, diferir essa circunstância junto com o IRPJ e a CSLL, né? Então, ainda estão pendentes. Alguém poderia falar, perdeu o objeto quanto a COFINS, o mandado de segurança. Perdeu, não tenho dúvida, né? Mas eu acho que esse argumento, Efigênia, reforça a nossa tese. Porque se o governo diferiu o COFINS e diferiu a contribuição patronal, por que ele não pode diferir o IRPJ e a CSLL? Porque o impacto sobre a sociedade, ele é menor quanto a COFINS e a contribuição patronal. Talvez eu diria que 60% do volume, e 70% talvez eu arriscaria, está vinculado com o IRPJ e CSLL, e também pelos parcelamentos existentes, né? Principalmente os parcelamentos, né? Porque até hoje a maior preocupação dos empresários com os quais eu converso é essa questão do parcelamento. Aproveitando aqui essa pausa no raciocínio, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário sobre esse tema, podem deixar aqui embaixo na caixinha e depois nós vamos respondendo. E nós vamos, Efigênia, aí só para atualizar o mandado de segurança, né? Agora a União apresentou uma petição alegando alguns pontos específicos, como, por exemplo, a não ocorrência da regionalização geral dessa portaria, sustentando que nossa verba era alimentar, mas todas as outras verbas também seriam alimentares. Alegou alguns pontos de que a jurisprudência era a favor dela, com algumas decisões já do tribunal em grau recursal favoráveis à União, o que é uma mentira, porque no dia em que a União apresentou a peça, no dia 9, já havia decisão do TRF1, que nós citamos na petição de hoje, dando antecipação de tutela em Brasília a favor de contribuinte para o diferimento contra a decisão negativa de primeiro grau. Então, a União omitiu isso da petição dela, apresentando só as decisões que lhe seriam favoráveis ou convenientes. E isso
isso beira, não vou dizer a minha fé, mas sem dúvida nenhuma, não é uma atitude, vamos dizer assim, honesta, processualmente falando, em razão ao fato de que a OAB trabalha com todos os argumentos, né? E nós hoje atravessamos, inclusive, uma petição específica, antecipando-se ao despacho do juiz Alexandre Miguel, que deve provavelmente despachar entre hoje e amanhã, batendo todos esses pontos e apresentando essa decisão favorável do TRF1, sustentando a natureza alimentar da nossa verba, não como passível de afastar o fato gerador dos tributos. Ninguém quer isso. A seccional não quer fazer com que as sociedades deixem de pagar os tributos. Pelo contrário, a seccional está defendendo a classe no sentido de que a natureza alimentar tem a preferência no diferimento em razão à tributação. Porque entre pagar o tributo e pagar os seus funcionários, ou, na verdade, distribuir lucro para poder sobreviver, o advogado vai contar com essa segunda opção. E não com a possibilidade de pagar tributos, porque o caixa é um só, não existe dinheiro para os dois. Sobretudo Exato. Pelo fato de que esse dinheiro que está em caixa é o dinheiro de janeiro, fevereiro e março, que deveria ter sido recolhido em tributação já no final de março e agora no final de abril, respectivamente ao IRPJ e à CSLL, dia 30 de abril. Então vejam vocês, a PIS e COFINS agora, no final de março. Então, dentro dessa situação, mas como perdeu o objeto a PIS e a COFINS e está diferida, nós ainda temos aí o pedido subsistente à CSLL, ao IRPJ e aos parcelamentos. E confiamos na Justiça, até porque não é uma discussão tranquila, né? A União emprega uma força total numa guerra jurídica, numa batalha de liminares que estão sendo deferidas e indeferidas pelo país. Tem ganhado algumas suspensões, mas também tem tido já precedentes favoráveis ao contribuinte. Nós temos já, citamos, inclusive encaminhamos para o juiz Alexandre Miguel, essa possibilidade de analisar com carinho o pleito da seccional. Mas em primeira mão, eu queria te dar uma notícia. Nós tivemos uma reunião com os presidentes de subseção da UAB Capixaba, na semana passada, e nessa reunião foi deliberada a possibilidade de ingressarmos coletivamente também com um mandado de segurança para diferimento do ISS e do IPTU das parcelas que ainda não foram pagas pelos contribuintes. Por quê? Porque a OAB aí assume o caráter de atuação cidadã, como assumiu no caso do pedágio da Terceira Ponte e da Rodossol, né? E fez com que impedisse o reajuste em relação a essa situação. E aí surge uma questão interessante, academicamente, até vocês que gostam de debater essas questões jurídicas, sobre a eventual competência desse mandado de segurança. Se na Justiça Federal, por conta da legitimação que a OAB tem, até por uma decisão já de algum tempo do Supremo Tribunal Federal, em controle aí concentrado, dentro da possibilidade de se fazer efeito vinculante, né, de que todas as participações da OAB devam ser na Justiça Federal quando ela assume um dos polos da relação processual. Mas há uma discussão interessante. Teríamos a possibilidade de impetrar esse mandado de segurança em face dos prefeitos na Justiça Estadual, que teria competência direta para poder, na verdade, apreciar da matéria. Mas a nossa saída foi inteligente, com uma ajuda grande do nosso secretário-geral, doutor Marcos Felipe, que me permitiu esse debate, de que a Justiça Federal tem regiões administrativas. E essas regiões administrativas passam a ter competência regionalizada no Espírito Santo, como Colatina, Linhares são 6, né, Efigênia? Colatina, Linhares, Serra, Vitória, Cachoeiro do Itapemirim e São Mateus. Exato. Perfeito? Essas 6, então Cachoeiro responde por todo o sul do estado, Serra responde por Serra e Fundão, Vitória por toda a Grande Vitória e a Montanha, e o norte do estado dividido em Colatina, São Mateus e Linhares.
Então, dentro dessas regiões, nós impetraríamos 6 mandados de segurança para poder, na verdade, ver visualizada a possibilidade da OAB conquistar em favor não só dos escritórios de advocacia, mas da sociedade em geral, o diferimento do ISS e o diferimento das parcelas de IPTU não pagas. E do ISS também, né? Porque no caso dos escritórios que têm ISS fixo, podem parcelar e, obviamente, também difeririam as parcelas ainda não pagas que sobram até o final do ano, que não são de pequena monta. Temos ainda 8, né? Contando a de abril, que talvez já ter vencido, mas teríamos 7 ainda, incluindo a de maio para frente. Né? Então, essa é a notícia em primeira mão para vocês. Eu acho que, e falando um pouquinho assim da força que a OAB tem, né? A OAB ela não só é um órgão de representação de classe, ela, na verdade, representa a justiça, né? E o direito. Às vezes, a justiça não está do lado do direito. Eu sempre penso dessa forma. Claro. E o fato da OAB se propor a tomar essas atitudes no momento em que nós vivemos de constante... Meu amigo Massante, um forte abraço, querido irmão. Nosso grande presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB Espírito Santo. Trabalho fundamental que vem desenvolvendo na comissão. Parabéns, irmão, parabéns. E é isso, basicamente o nosso objetivo da live de hoje era trazer um pouquinho das medidas. Eu tenho que lembrar também o ofício que foi expedido para o governador do estado, né? O governo do estado. PVA, né? Nós tivemos a ideia para o presidente Risch de pedir a prorrogação do pagamento, mas o governador até agora não se manifestou a respeito disso. A secretaria, eu soube que manteve o calendário. A secretaria, o governador em especial, eu não sei se teve algum tipo de manifestação agora até o final da tarde, pelo menos. Eu não tive ciência disso, né? O que eu tenho percebido também é que muitas vezes os próprios municípios eles não estão tomando as atitudes da forma que a evolução da pandemia exige. Então, parabéns por essa iniciativa, principalmente do IPTU, porque eu acredito que é um impacto muito grande, principalmente para quem tem imóvel comercial. Sim. Que geralmente o IPTU é um valor assim provisionado para esse início do ano e conforme as notícias vão avançando, nós vamos... Aliás, muitos advogados na área de direito imobiliário estão tendo um trabalho enorme, porque em razão da discussão relativa à teoria da imprevisão, né, acabaram aplicando aquele artigo da onerosidade excessiva em relação ao Código Civil para permitir exatamente a revisão desses contratos, né? E aqui em São Paulo, por exemplo, ou mesmo no Espírito Santo, eu tenho visto já algumas liminares foram deferidas nesse sentido, né? Sim, sim. Um outro fato que eu esqueci de perguntar sobre o mandado de segurança, doutor Alessandro, é quanto à teoria do fato do príncipe. Sim. Foi abordado também, né? Foi. Essa teoria do fato do príncipe surgiu na primeira liminar que foi concedida no Brasil, diferindo os tributos federais. E vejam que, dentro dessa situação, essa teoria é interessante, porque é um exemplo clássico, né? É um conceito, não é um exemplo clássico de direito administrativo, que a gente aprende nos bancos da faculdade, na qual há interferência do agente público nas atividades particulares. E, por conta disso, há a possibilidade de que essa interferência gere uma modificação dos fatores. O direito tributário, ele não deixa de ser um contrato de adesão entre o contribuinte e o Estado, com regras fixas normatizadas por lei. A única coisa, e o Massante que nos assiste pode muito bem, aí, que é um civilista de escola, pode me corrigir, os contratos têm um papel, uma garantia entre as partes e, obviamente, contratos de adesão também têm cláusulas estipuladas predispostas. O direito tributário também age da mesma forma. Então, essa onerosidade excessiva que a teoria da imprevisão empresta para o direito público está caracterizado no fato do príncipe e na possibilidade de alteração dessas condições em razão de um grave dano, uma grave calamidade ou uma gravidade econômica, nesse caso, uma restrição drástica da economia, como foi essa situação. E isso foi também sustentado e alegado, de forma que o próprio juízo da primeira vara dispõe dessa possibilidade de aplicar também a teoria do fato do príncipe como fundamento para a concessão da medida liminar que nós requeremos, né?
excelente essa pontuação. Eu vi você mencionando essa frase em outra live, eu tomei emprestada e até pronunciei que, na verdade, o direito tributário é um contrato de adesão. E nós devemos sempre nos lembrar que nós estamos lidando com o fisco. Então, o financiamento da parte do Estado, né, do contrato social do Estado, ele vem através dos tributos. Querendo ou não, eu sinto que foi muito tardia as medidas que eles tomaram, né? O governo não está errado, hein? O governo federal é de se lançar um elogio. As medidas estão sendo tomadas de forma até surpreendente. Eu tenho 24 anos de advocacia, eu não me lembro, nos últimos tempos, de uma rapidez tão grande na tomada de decisões que tem como base lutas históricas jurisprudenciais, né? Então, por conta dessa situação, imagine, diferimento da PIS e COFINS, já há uma dificuldade enorme para enquadrar situações de insumo, situações de necessidade, interprocedimental, desgaste, havia todas essas discussões no âmbito do CARF e no âmbito jurisprudencial, e do dia para a noite diferem tudo. Então, quer dizer, foi realmente uma grande conquista, eu digo, da pressão e do reconhecimento do governo de que realmente a situação econômica não é das melhores, pelo contrário. Ela tende a piorar a cada mais, porque o problema não ainda as pessoas ainda têm um pouco que falta, já começou a faltar, mas ainda tem um pouco de caixa derivado do mês de março, do início do mês de março. Porque a coisa começou, obviamente, mais pelo dia 12, por aí, 11, mais ou menos, né? 13 de março foi talvez o dia que eu entrei em quarentena, eu estou em quarentena há 30 dias aqui em São Paulo. No sábado, dia 13, nós ingressamos em quarentena. Eu saí para a rua o último dia, sexta-feira, e só tenho saído para fazer compras ao supermercado. Uma vez por semana, no máximo 2, quando há alguma necessidade. Mas vai ao supermercado e volta. Então nós estamos com 30 dias. Esses 30 dias ainda tem uma parcela de faturamento das sociedades que ingressou no início de março ou que são ainda derivados de caixa formada em fevereiro. Embora não seja um mês muito bom para formar caixa, porque o carnaval paralisa as atividades, nós sabemos a dificuldade, a advocacia só retoma depois do carnaval, e essa é uma experiência, vamos dizer assim, prática para todos os colegas que nos assistem e sabem muito bem dessa dificuldade que nós sabemos, vamos dizer assim, dessa luta diária nossa, né, da conquista de honorários, clientes, disputa no mercado de trabalho. Então ainda há um pouquinho de caixa para os que têm. Mas a coisa vai começar a pegar fortemente, talvez daqui a uma semana. Então, quando completarmos aí 35, 40 dias já de quarentena, e aí isso realmente pode afetar, vai afetar, indubitavelmente. A economia está parada. Está parada. A notícia que nós temos dos empresários, dos clientes, é de demissão. Infelizmente. E é essa paralisação que hoje prejudica toda essa movimentação e que exige esse diferimento que nós estamos pleiteando, faltante, né? Porque já houve da COFINS, da PIS/COFINS e da contribuição patronal. Agora estamos pleiteando o IRPJ, a CSLL e os parcelamentos, né? Agora uma pergunta que não quer calar. Na sua opinião, na sua experiência nessa trajetória tributária, será que vem algum refis? Ah, com certeza. Essa pergunta me foi feita numa live que eu tive com o presidente Zé Risque e também com a Lina Santin, quando nós tivemos agora quinta-feira passada. Não tenha dúvida. E é necessário. Obrigatoriamente, em situações muito menos preocupantes, eu queria fazer um parênteses aqui para fazer uma saudação especial ao nosso coordenador de comissões, professor Alberto Nemer, que nos prestigia nesse momento e prestigia toda a OAB Espírito Santo e também, com certeza, ao blog Tributarista Capixaba, desses dois colegas, Ramon e Efigênia, Alberto, que estão fazendo esse trabalho brilhante no dia de hoje de divulgação da atuação da seccional. Então, vejam, essa circunstância toda acaba exigindo uma necessidade de atuação do Poder Federal e eu diria até do próprio governo estadual, no sentido de parcelamentos de forma até generosa e favorável.
estão falando de que a entrada vai ser de 1%, divisível em 3, 4 vezes. Então, quer dizer, teríamos aí uma possibilidade enorme do governo federal poder atuar recompondo essa economia, né? E vou te dizer uma coisa, Efigênia, pela experiência, nós não retomamos essa economia num prazo de 2 anos. Se a crise continuar e atingir essa retomada só em julho, agosto, como está se falando realmente, acredito que, por muito menos que isso, e pelos 2 anos do governo Dilma, nós começamos a retomar agora, de forma, vamos dizer assim, ainda extremamente tímida. Imagine numa situação de paralisação ou até talvez com o enfrentamento de um lockdown, que é o que propõe o governador Dória aqui em São Paulo, entendeu? Então, teríamos problemas drásticos, né? A OIT estima que assim, o desemprego vai para 25 milhões no mundo todo. Então, assim, o cenário não é muito favorável. Com certeza. E aproveitando, pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre as medidas tributárias que a OAB tem tomado? Alguma dúvida? Se vocês tiverem, podem se pronunciar agora. E a coisa muito boa dessa atuação coletiva é que a gente consegue atingir um número muito grande de colegas que, às vezes, até não teriam condições de ir ao escritório ou paralisar suas atividades por conta da quarentena, ou não têm condições, às vezes, de atuarem fora do escritório, ou porque não possuem computador em casa, ou porque dependem da sala do advogado. Você sabe que é uma grande realidade nesse sentido, né? E nossa preocupação da ordem, muito grande, sobretudo com os dativos, né? Porque, veja, com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, os prazos estão todos suspensos até dia 30 de abril. Do que vive o dativo? O dativo vive do ato praticado, da contestação feita, da sentença que tem que ser recorrida, da audiência realizada. Senão ele não ganha. Como é que ele pode ganhar numa situação dessas? Então, é essa caracterização do advogado dativo que nos preocupa de forma fundamental. Então, talvez para dar uma sobrevida e um pouco de, vamos dizer assim, alento a essa grande parcela da advocacia que batalha duramente seus honorários, é que a OAB também, através dessa medida, vem auxiliar os advogados dativos caracterizados em sociedades unipessoais e que têm a possibilidade de ver diferidos seus tributos. E esse anúncio do mandado de segurança sobre o IPTU e ISS, assim, vai gerar um impacto positivo muito grande na vida de todas as pessoas. Principalmente para o IPTU, porque, como eu mencionei, quem tem que pagar IPTU de imóvel comercial agora está sofrendo. Exatamente. Uma lista de prioridades, o IPTU... Sobretudo nós, que alugamos também imóveis comerciais e temos IPTU a pagar. Quer dizer, os próprios escritórios enfrentam essa situação. Né? Essa situação é genérica, mas ela também afeta drasticamente a classe da advocacia. Exato. Bom, doutora, uma pergunta aqui agora chegou. A advocacia tributária vai crescer daqui para frente? Excelente, Sheila. Muito obrigado pela pergunta. Sheila Marques, muito obrigado aí pela pergunta. Eu acho que sim, temos que atuar, né? É um grande nicho de trabalho que vem surgindo para os advogados. O problema também é o seguinte, isso um colega me perguntou hoje, trabalho teremos, mas vamos receber honorários por isso? Também tem essa grande questão, porque o problema é diferirem os nossos honorários, né? E aí, obviamente... Porque se não tem faturamento, não tem imposto a pagar. Se não tem faturamento, não tem imposto a pagar, não tem algo a discutir tributariamente. Se não tem algo a discutir, o advogado também não tem trabalho. Então é uma bola de neve muito grande. É lógico agora, para socorrer todas essas empresas, sobretudo nessas orientações, na consultoria tributária, na questão de como agir, como formar caixa, como atingir metas e realizar toda a atividade de orientação quanto às obrigações acessórias, o que pode, o que não pode, o que pode gerar multa, o que pode gerar algum tipo de auto de infração, uma fiscalização. Tudo isso faz parte do trabalho do advogado tributarista. E é lógico, quando o governo mexe na economia, eu sempre digo isso, né? O advogado tributarista ganha dinheiro, eu sempre digo isso. O governo, infelizmente, mexeu na economia por um problema. Né? Às vezes o governo mexe na economia com situações completamente
malucas, como foi o caso do bloqueio dos cruzados, como foi aquelas questões relativas a empréstimos compulsórios e tudo mais, e essas teses renderam honorários, né? Para quem, na verdade, experimentou, sobretudo na década de 90 e nos primeiros anos 2000, a possibilidade de uma discussão infinita, né? De créditos e de todas as questões envolvendo a advocacia tributária, as questões do café no Espírito Santo, as questões do Fundap da importação, e daí gerando toda uma possibilidade de ganhos. Mas agora temos um problema social, que também gera demandas tributárias, mas que esperemos que com força a sociedade possa superar e que nós também tenhamos o grande recebimento dos nossos tão queridos honorários, né? Muito justos pelo trabalho que nós desempenhamos de forma árdua, né? Cumprimento ao nosso presidente, Gustavo Cipollati, que acabou de entrar. Um abraço, meu querido irmão. Bom, eu acho que uma outra oportunidade para o advogado tributarista talvez esteja mais ligada ao planejamento tributário. Ou pelo menos essa consultoria pré- Na área e consultiva, pós-crime. sim. Na área consultiva, sim. Porque a corrida depois vai ser para reduzir a carga tributária e talvez acertar essa questão dos tributos que não foram recolhidos. Porque a maior parte dos empresários não está fazendo provisão nenhuma. Vai deixar pra Não, pagar porque depois. não tem, porque o provisionamento de hoje é o salário do funcionário. É o que eu falei hoje na petição endereçada ao juízo federal. Ou o advogado, eu digo a sociedade de advocacia, dispõe de dinheiro para pagar a sua folha e distribui lucro antecipado para a subsistência das famílias, dos funcionários e dos sócios, ou ela paga tributo. Não há outra opção. Não existe. E é por isso que a verba tem que ser tratada como natureza alimentar, não pelo fato de empenhabilidade e afastamento do fato gerador, mas sim da possibilidade dela ter preferência quanto a esse diferimento. É essa a grande questão. Para que isso encontre fundamento por parte do juízo federal a permitir essa primazia nesse diferimento, que difere as verbas das outras pessoas jurídicas de modo geral. A nossa categoria tem essa característica reconhecida jurisprudencialmente na forma da lei. Né? Excelente. Dois avisos, pessoal. Primeiro é que, na verdade, um comentário que o Ramon trouxe, né, que o governo estava querendo suspender pagamento de precatórios e RPVs até 31/12. Eu acho que a OAB vai ter mais demanda aí. Pelo contrário, tem que pagar os alimentares. Tem que pagar os alimentares que estão na fila e que estão, na verdade, dependendo exatamente de liberação por parte do governo federal. Exato. Esses Então, sim têm que ser pagos. Tem bastante trabalho. E também eu quero anunciar, pessoal, aproveitando aqui a presença do nosso presidente Gustavo Cipollati, que na quarta-feira eu terei o prazer de recebê-lo aqui na nossa live também. Grande Gustavo. Bom, mais alguma pergunta, pessoal? Efigênio, eu fiquei muito honrado aqui com essa live. Hein? Muito obrigado a gente poder explanar as situações que hoje versam da atuação da seccional. Não só sou eu que estou à frente de tudo isso, mas muito me honra representar aqui a seccional. Né? Eu também sou membro da Comissão Federal de Direito Tributário, no Conselho Federal. Lá temos essa representatividade do Espírito Santo, né? Eu represento o Espírito Santo na comissão, mas fiquei muito honrado de partilhar essas informações com todos vocês, ok? Muito obrigado. Prazer é nosso. E queremos agradecer também, doutor Alessandro, porque eu tenho visto a sua dedicação, em especial por essas causas tributárias lá na comissão. E é um prazer para nós que estamos iniciando ou que estamos há mais tempo na advocacia, ver esse diálogo aberto, porque eu costumo dizer que a OAB somos nós. Ela tem uma força, mas a força vem dos próprios advogados. Exato. Então, esse momento de pandemia... Tinha uma brincadeira que o presidente Dures, quando eu fui conselheiro aqui em São Paulo, participei durante 10 anos aqui da OAB São Paulo. Né? Presidi a comissão de tributário, fui conselheiro, tive aqui uma atuação bem grande aqui dentro da OAB São Paulo. E aí o presidente Dures brincava, né, que os advogados são mais fortes, sobretudo porque eles vêm de 3 origens, dos sangues O, A e dos sangues B, verdade. E que quando juntos são mais fortes através da conquista da classe, quando unidos vão em busca de um determinado propósito. É essa força que nos faz ter a beleza que a OAB representa e, sobretudo,
a propugnar os interesses da classe e dos objetivos da cidadania e a defesa da sociedade de modo geral, né? E, assim, pelo menos assim, pela minha parte, durante essa live eu senti nas suas falas, na forma de falar, esse ardor pela advocacia que nós nunca podemos perder, ainda mais sendo membros da OAB. Queria agradecer novamente e se você quiser fazer alguma consideração final... Eu queria agradecer a todos, mais uma vez, ratificar, né, todos os pontos que nós comentamos. Fico muito feliz de poder contribuir aqui com vocês. Sucesso ao blog Tributarista Capixaba. Fico muito contente de que colegas aí novos, né, você e o Ramon, extremamente novos, já se dedicando com técnica, conhecimento a toda essa possibilidade de atuação digital e lançando debates extremamente precisos e importantes. É esse ardor e esse sangue jovem que a OAB precisa, né? O seu é A positivo, deve ser que nem o meu, entendeu? Mas tem o O e tem o B, né? É verdade. Pessoal, agradecendo a vocês que ficaram até o final. E também eu quero convidar vocês... Um abraço ao nosso procurador da Fazenda Nacional, doutor Daniel Giotti, de Minas Gerais. Ó. Ele que é contra a portaria 12, tá vendo? Procurador da Fazenda Nacional, mas tem desempenhado um papel brilhante e importante aí na condução das questões. Então, um abraço, Daniel, querido irmão. Antes que eu esqueça também, né, aproveitando o doutor Daniel e outros membros aqui que não são do Estado para virem nos visitar e participar do nosso congresso, né, que vai acontecer em outubro, se Deus quiser. Daniel está convidadíssimo, vamos para lá. Vamos fazer dia 22 e 23 de outubro, no Centro de Convenções de Vitória, Congresso Brasileiro de Direito Tributário da UABS, com co-participação do Conselho Federal da UAB e da Comissão de Direito Tributário e da Seccional. Teremos nomes como Isabel, entre Sácia, outros, grandes feras do direito. O secretário da Receita. Nossa, não tem nem como lembrar de tantos nomes. Vem bastante gente. É verdade. E aproveitando, pessoal, nós abrimos um canal no YouTube. Essas lives todas serão salvas. Já pedi até autorização do doutor Rostam para deixar lá. Lógico, isso é uma colaboração coletiva, né, pública. E um canal também no Instagram. Nós criamos, o link está no Linktree, é só você clicar e se cadastrar, tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade, doutor Alessandro, e nos encontramos nas próximas reuniões da OAB. Efigênia, um abraço, uma ótima semana a todos, muito obrigado. Que temos todos muita saúde e muito trabalho durante essa semana. Um forte abraço. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite.